o quê? Limitações. Nós encontramos em nós impossibilidades. E por vezes nós perdemos a visão da promessa. Porque a promessa de Deus, ela é uma. Mas aí nós olhamos para nós e dizemos, como é que isso vai se cumprir se eu sou assim? Se eu sou limitado? Se eu faço isso, eu faço aquilo, como é que isso vai se cumprir em mim? Então nós somos limitados. Mas os pensamentos de Deus, irmãos, não são os nossos pensamentos. Na promessa ou nas circunstâncias, tá? Então quem perde a visão da promessa, tenta aí resolver na própria força do braço aquilo que só Deus pode cumprir, irmãos, tá bom? Então o tempo de espera, irmãos, não é abandono, tá? O tempo da espera, por mais que seja longos anos, não é ausência de Deus. E muito menos esquecimento da parte de Deus. Ele não se esquece daquilo que nos prometeu. Então, o que é cooperador? É processo, irmãos. Tá bom? O tempo de espera é um aprendizado. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Olha aí, irmãos, então o Senhor, Ele está nos moldando até chegarmos àquilo que nós precisamos ser para vivermos aquilo que Ele nos prometeu. Tá bom? Vamos para o ponto de número 2, o novo nome de Sarai. Vamos lá, deixa eu ver. Irmã Meire, lê para nós o novo nome de Sarai. Aí, deixa eu ver aqui. Irmã Kelly, Gênesis capítulo de número 17, versículo 15 e 16. Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16. Vamos lá. Amós, capítulo de número 3, versículo 3, irmã Regiane. Amós, capítulo 3, versículo de número 3. Aí, irmã Adriana, Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5. O livro de Tito está depois de 2 Timóteo. Se você encontrar Hebreus, volta, vai ter Filemon e Tito. Tá? Tito, capítulo de número 2, versículo 3, 4 e 5. Presbítero Maurício, Provérbios, capítulo de número 14. Não tem? Tá, então vamos lá, irmã Andrea, Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 1. Amém, irmãos? Então vamos lá, pode fazer a leitura. Amém. Um novo nome de Sarai. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome Sara significa mãe de nações. Diz a Bíblia, disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Podemos ver, por intermédio da vida de Abraão e Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam.
e atendem ao seu chamado. Olha aí, irmãos. Então, irmãos, Deus muda o nome de Abrão. Amós capítulo 3, versículo de número 3. Baixou? Então espera um pouquinho, daí na próxima eu te chamo. Então Deus muda, irmãos, o nome de Abrão para Abraão, tá? E também muda o nome de Sarai para Sara, tá? Sarai, irmãos, significa minha senhora ou minha princesa, tá? Algo mais pessoal, mais restrito, tá bom? Já Sara, irmãos, significa princesa ou princesa das nações, tá? É um sentido aí mais ampliado, mais abrangente, tá? Pode-se dizer também, irmãos, mãe das nações, tá bom? Então vamos lá, Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16. E disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei ela, será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Amém. Olha aí, irmãos, então o texto liga diretamente Sara a nações, reis, descendência e influência, tá? Então, por isso, muitos estudiosos entendem que a mudança de minha princesa para princesa mostra aí uma ampliação do alcance dela, tá bom? Não apenas, irmãos, não apenas aí princesa de uma família ou de um círculo limitado, não, tá? Mas alguém aí ligada a povos e nações, tá bom, irmãos? Agora aqui é muito importante dizer, irmãos, que tecnicamente, tá bom? O significado literal mais aceito de Sara é apenas princesa, tá? Mas dentro aí do contexto de Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 16, é totalmente aceitável ensinar aí a ideia de princesa das nações ou mãe das nações, tá bom? Porque o próprio texto, irmãos, conecta Sara a nações e aos reis. Tá bom, irmãos? Então Deus tirou Sara de um ambiente limitado de minha princesa e a colocou em um propósito maior, tá bom? Ser princesa das nações ou mãe das nações, tá? Então Deus não mudou, irmãos, apenas o nome de Abraão. Deus também mudou o nome de Sara. E o que isso nos mostra, irmãos? Mostra que a promessa não era apenas para o homem, tá certo? Sara também fazia parte aí do propósito de Deus, tá certo, irmãos? Então, o ministério de Abraão não envolvia apenas Abraão, tá? Sara, ela fazia parte da promessa, tá certo? Então, muitas vezes, as pessoas dizem, o chamado é só do homem, a esposa não tem parte nisso. Muitas pessoas pensam desta maneira, inclusive obreiros de igreja, tá bom? Muitas pessoas dizem que o chamado é só deles e não da esposa, tá? Mas nós vemos aqui, irmãos, que Deus inclui Sara no propósito, tá? Vamos lá, Amós capítulo 3, versículo de número 3. Andarão dois juntos, se não
estiverem de acordo. Olha aí, irmãos, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, tá? Então, este ensinamento, irmãos, ele é importante para toda a igreja, mas mais ainda para nós obreiros, tá? Cooperadores, diáconos, presbíteros e para os dirigentes de congregação, tá bom, irmãos? Então veja que grandes propósitos, irmãos, grandes propósitos exige alinhamento, tá bom? E que alinhamento é este? Alinhamento espiritual, alinhamento emocional, alinhamento de visão, tá certo? Isso não significa, irmãos, que o marido e a esposa terão exatamente a mesma função. Não é isso, tá? Ou ocuparão a mesma função ministerial. Também não é isto. Significa, irmãos, parceria, tá? Existe unidade, existe participação no propósito. Então, por exemplo, para nós que somos obreiros da casa do Senhor, eu, por exemplo, prego, estou ensinando e exerço a função de músico da igreja, tá? Esta é a minha atividade, é o que eu exerço na igreja, no meu ministério. Já a Matico, ela contribui em outras áreas, tá? Então são funções diferentes, mesmo ministério. Porque assim como no casamento, tá? Nós somos chamados para viver em unidade, no ministério também nós somos chamados para viver, para trabalhar em unidade, tá bom, irmãos? Ministério significa trabalho. Então, tanto o esposo como a esposa, eles foram chamados para trabalhar em unidade na obra do Senhor, tá? A promessa não era só para Abraão. Sara estava em... Enquanto você prega, enquanto você ensina, enquanto você aconselha, sua esposa participa do propósito, tá? Não como alguém sem voz ou sem importância, não. Mas ela é parte daquilo que Deus está construindo. Tá certo, irmãos? Então, quantas vezes, por exemplo, irmãs já procuraram as esposas dos senhores para levar assuntos que elas não tiveram coragem de levar para os senhores, tá? Então, dependendo do assunto, as próprias esposas do dirigente de congregação conseguem resolver. Mas se não, elas encaminham a irmã para o esposo resolver, tá certo? Então, muitos problemas dentro da igreja, muitos aconselhamentos foram feitos, ou os problemas foram resolvidos, porque primeiramente a irmã procurou a esposa e não procurou o pastor da congregação. E a esposa, então, muitas das vezes encaminha aquela irmã para o pastor e assim o problema foi resolvido. Então, muitos problemas dentro da igreja, irmãos, foram resolvidos porque primeiramente a pessoa procurou aí a esposa do pastor, tá bom? Isto é participação no propósito, tá certo, irmãos? Então, quando ambos, irmãos, estão alinhados, tá? A obra, ela caminha de forma saudável, tá certo? Mas, agora eu quero falar para os senhores dirigentes de congregação sobre o desalinhamento, tá? E que tipo de desalinhamento é este? É o desalinhamento espiritual, é o desalinhamento emocional, é o desalinhamento de visão, tá certo? Então, quando não existe parceria entre o casal, quando não existe unidade, quando não existe
participação do propósito da esposa. Senhores dirigentes, os senhores podem até pregar bonito. Os senhores podem até ensinar com eficiência. Os senhores podem até aconselhar. Mas se não existir alinhamento, a obra sofre as consequências, tá? Porque aquilo que acontece no altar da igreja, muitas vezes aí é reflexo do que acontece dentro da casa de quem lidera. Tá bom, irmãos? Eu também quero falar com as esposas dos dirigentes de congregação, tá? E as esposas dos obreiros também, tá certo? Muitas vezes a esposa pensa que é alguém que só acompanha o marido, ou alguém que apenas está ao lado, tá certo? Ou alguém que ocupa um lugar na igreja, tá? Muitas pessoas, muitas esposas pensam dessa forma, tá bom? Mas nós vemos que na vida de Sara, que Deus não a tratou como coadjuvante. Então vocês, esposas de obreiros e dirigentes de congregação, vocês não são coadjuvante. Por quê? Porque vocês estão inclusas na promessa, tá certo? Então Sara não era apenas esposa de Abraão. Assim como vocês também não são apenas esposas de dirigentes e obreiros de congregação. Tá certo? Não são apenas isso. Vocês fazem parte do propósito estabelecido por Deus. Da mesma forma, aqui eu falo para os dirigentes de congregação, para as esposas de dirigentes de congregação, da mesma forma que o dirigente, ele é uma referência para a igreja, você, esposa, também se torna uma referência para a igreja de Cristo, tá? E de que maneira? Na maneira de falar, na maneira de agir, de aconselhar, de servir e de conduzir a sua vida espiritual, tá bom? Vamos lá, Tito capítulo 2, versículo 3 ao versículo de número 5. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha aí, então a Bíblia mostra mulheres influenciando outras mulheres, através do quê? Do exemplo e da maturidade espiritual, tá certo? Agora, isto não significa perfeição, tá? Porque ninguém é perfeito, tá certo? Mas significa entendimento de responsabilidade, tá bom? Então existem mulheres na igreja observando, aprendendo, tá? Buscando apoio, procurando direção. E muitas das vezes, estas mulheres aproximam-se de você, esposa de dirigente, tá certo? Para procurar um aconselhamento ou uma ajuda. Então, você não é coadjuvante, você é importante no ministério. Vamos lá, Provérbios 14 versículo de número 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derriba com as mãos. Amém. Olha aí,
para você que é esposa de dirigentes, Deus também levanta mulheres sábias, equilibradas e espirituais para cooperarem no propósito, tá? Então, quando o marido e esposa entendem juntos o propósito, a família é fortalecida, tá certo? O ministério é fortalecido. Tá bom, irmãos? A igreja sendo fortalecidas hoje, porque existem mulheres que entenderam que também fazem parte do propósito de Deus. Tá certo? Então, para as esposas de obreiros e dirigentes de congregação, vocês estão inseridas na promessas. Vocês não são coadjuvantes. Tá? Vamos para o ponto 3, o pai da fé Hill. O presbítero Lucimar lê para a gente. Baixou a Bíblia aí, Maurício? Presbítero Maurício, baixou? Então, Gênesis capítulo 17, versículo de número 17. Aí, Amatico, Gênesis capítulo 18, versículo 11. Irmã Kelly, Romanos capítulo 4, versículo 19 e versículo 20. Deixa eu ver aqui. Meire, Gênesis capítulo 17, versículo 19. Irmã Andrea, Gênesis capítulo 21, versículo 6. Irmã Regiane, Lucas capítulo de número 1, versículo de número 37. Ok? Então, vamos lá, pode ler. O pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois, ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri, assevera. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar de que a tristeza nos faça esquecer. Para Deus, nada é impossível. Vai lá, Gênesis 17, 17. Abrão prostou-se com o rosto em terra, e riu-se e disse a si mesmo: pudera um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderás Sara dar à luz aos 90 anos? Olha aí, irmãos, então, diante do impossível, o pai da fé riu. Tá bom, irmãos? Não por um riso aí de zombaria ou de deboche. Não foi esse tipo de riso que ele riu, tá? Foi um riso de espanto, de surpresa, admiração diante da grandeza aí da promessa, tá bom, irmãos? Foi uma reação humana diante daquilo que parecia impossível. Por quê? Abraão e Sara já eram velhos, né? Então, Abraão, ele estava aí com quase 100 anos, tá? E Sara já estava chegando aos 90 anos. Vamos lá, Gênesis 18, 11. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Olha aí, irmãos, então Sara já não gerava mais, tá? O tempo havia passado, a esperança natural já não existia mais. O pai da fé, irmãos, ele teve momentos humanos, tá? Vamos lá, Romanos 4, 19 e 20. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara.
e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmãos, ter fé não significa que nunca existirão dúvidas, questionamento, momentos difíceis, tá? Não significa isso. Quem tem fé, irmãos, tem todas essas coisas, tá? Mas significa continuar crendo, mesmo quando não conseguimos entender como é que Deus vai fazer aquilo que Ele nos prometeu, tá? Então Abraão riu, Sara também riu, mas olha que coisa interessante, Deus não se irou, tá? Porque não foi aí um riso de deboche, tá? Era uma reação humana diante daquilo que ultrapassava os limites naturais. E aqui, irmãos, Deus faz algo inusitado, algo maravilhoso. Deus pega exatamente aquilo que marcou a reação de Abraão e Sara, ou seja, a reação deles foi o quê? Rir. Porque eles olharam para si próprios e encontraram o quê? Impossibilidades por causa da velhice. Então o riso não foi um riso aí de deboche. E Deus pega este momento e o que Deus faz? Ele transforma em memória. Vai lá, Gênesis capítulo 17, versículo de número 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Olha aí, irmãos. Sabe o que significa o nome Isaque? Significa riso ou ele riu. Então Deus pega a reação de Abraão e Sara e transforma em memória, colocando o nome do filho deles, chamado Isaque, que tem o significado riso ou ele riu. Tá, irmãos? Então aquilo que começou aí com um riso de espanto, terminou com um riso de alegria e testemunho. Vamos lá, Gênesis 21, 6. Disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir rirá comigo. Então Deus transformou o riso da impossibilidade em riso de vitória, tá? Lucas capítulo 1, versículo de número 37. Porque para Deus nada é impossível. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos aí para a situação e vemos o tempo passar, nós vemos as portas fechadas e pensamos que as promessas de Deus não vão se cumprir em nossas vidas. Por quê? Porque esperar, irmão, é difícil. O tempo prolongado, ele gera dúvida, incertezas em alguns momentos das nossas vidas, tá? Mas Deus continua sendo fiel àquilo que prometeu, tá? Porque para Deus nada é impossível, tá? O tempo pode passar, as nossas forças podem diminuir, mas a promessa de Deus, irmãos, nunca perde a validade, tá? Vamos lá para o ponto 2, é a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Deixa eu ver aqui. O chamado de Deus a Abraão foi especial. Irmã Kelly, lê para nós. E aí, presbítero Lucimar, Gênesis capítulo 17, versículo 5 até o 8. Irmã Regiane, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13.
Irmã Andrea, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Quem que eu chamei Gênesis? Do 5 a 8, né? Capítulo 17. Aí, depois você vai ler para mim, de novo, o versículo 6, capítulo 17, versículo 6, tá? Aí eu vou comentar, e depois você lê o versículo 8 novamente, tá bom? Irmã Adriana, Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Ok? Pode ler. O Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão, de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome. Podemos ver por toda a Bíblia, Deus estabeleceu pactos. Você sabe o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico, Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas Sagradas Escrituras é em Gênesis. O Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente novo concerto. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivemos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. Então vai lá, Gênesis capítulo 17, do 5 ao 8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abrão o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. Continua? Aí, você leu do 17 do 5. Até o 6. Do 5, então, você vai até o 8. Vai lá. O 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso dessas suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terras das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serão o seu Deus, e serei o seu Deus. Olha aí, que versão que você leu, presbítero? A revista é atualizada. Tá. Então ele leu aí na revista atualizada, tá? A confirmação do concerto em Gênesis, irmãos, capítulo 17, do versículo do 5 até o 8, mostra que Deus não apenas promete, mas estabelece aí um relacionamento, tá? Baseado em quê? Baseado em compromisso, tá certo? Então, o que é um concerto? Concerto significa aliança, pacto, compromisso firmado, tá bom? Então, Deus estava estabelecendo uma aliança com Abraão. Não era, irmãos, uma promessa momentânea. Não era isso. Era um compromisso divino, tá certo? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Olha aí, irmãos, se formos infiéis, ele permanece fiel,
Tá, irmãos? As promessas para Abraão, irmãos, não estavam baseadas na força humana, na capacidade natural ou nas circunstâncias, tá? Elas estavam baseadas na fidelidade de Deus, tá? Por que que o chamado, irmãos, de Abraão foi especial? Por que que o chamado de Abraão foi especial? Porque Deus chama um homem sem filhos para ser pai de nações, tá? Deus chamou aí um peregrino para possuir uma terra. E Deus chamou um homem comum para ser referência espiritual de gerações. Vamos lá, Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos. Meus caminhos, diz ó Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha aí que coisa tremenda, irmãos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aí no versículo 9 diz, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Humanamente falando, irmãos, Abraão já era velho. Sara era estéril. E não existia descendência. Então, este casal estava, irmãos, caminhando aí para o final da sua vida. Mas olha que coisa interessante. Para um casal de idosos, Deus faz uma promessa grandiosa. Deus estava falando para eles, ou para Abraão, de nações, de reis, de descendentes. Por quê, irmãos? Porque Deus não trabalha baseado no cenário atual. Deus trabalha, irmãos, no propósito eterno. Então, esse tipo de promessa para nós que somos humanos, se nós olharmos, se uma pessoa de idade olhar para ela mesma, ela vai pensar, como é que isso vai se cumprir na minha vida? Eu já estou caminhando para o final da minha vida. Por isso que Isaías diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Por isso que Ele é Deus. Tá, irmãos? Então, a aliança, irmãos, envolvia aí 3 áreas, tá? A primeira área é descendências. Gênesis 17, 6. Vai lá, presbítero. 17, 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Olha aí. Na minha versão que eu coloquei no esboço, irmãos, está um pouco diferente, tá? Está escrito assim, farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis, tá? Então, Deus prometeu o quê? Continuidade, tá bom? Vai lá, a segunda área, irmãos, é terra, tá? Vai lá, presbítero, 17, 8. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, terras das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Olha aí. Então, Deus prometeu, irmãos, herança, tá? E a terceira área, irmão, é relacionamento, tá bom? No final do versículo que o nosso presbítero leu, do versículo 8, está escrito assim, e eu serei o seu Deus, ou eu serei o Deus deles, tá? Então era o quê? Era a presença de Deus, tá, irmãos? Então, mais importante do que receber as bênçãos de Deus, irmãos, é ter aí um relacionamento com Deus, tá bom? Vamos lá, Tiago capítulo 4, versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo,
purificai os corações. Então, o concerto que Deus fez, irmãos, com Abraão, não era apenas sobre terras, descendência, prosperidade ou conquistas. Não era só sobre isso, tá? Era sobre, irmãos, proximidade com Deus, tá? Então, muitas vezes, irmãos, nós queremos um milagre, queremos a resposta, a porta aberta, queremos o cumprimento da promessa, mas não buscamos aí intimidade com Deus. Muitas das vezes nós queremos aquilo que vem das mãos de Deus, mas nem sempre queremos a presença, tá? Então o que Tiago está dizendo é: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Deus quer, irmãos, proximidade de nós, que nós nos aproximemos dele. Deus quer, irmãos, relacionamento. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos a nos relacionar com o nosso Deus. Então, durante toda a caminhada de Abraão, irmãos, Deus falava com ele, Deus direcionava os seus passos, corrigia, confirmava as promessas e fortalecia aí a sua fé. Tá bom, irmãos? Porque a aliança verdadeira produz proximidade, tá? Então, existem pessoas, irmãos, que só buscam a Deus no tempo da necessidade, no sofrimento, quando precisam aí de uma resposta, tá? Muitas pessoas só buscam a Deus quando estão precisando de bênção. E quando recebem a bênção, o que elas fazem? Elas desaparecem da igreja, tá bom? Então, isso aí não é relacionamento, tá, irmãos? E muitas pessoas que fazem essas coisas são pessoas que aceitaram ao nosso Senhor Jesus como Salvador de sua vida, tá? Não é o ímpio que faz isso, muitas das vezes. São os próprios cristãos que têm esse tipo de atitude, tá? Mas quem vive perto de Deus, irmãos, permanece firme na espera, tá? Suporta os processos, não perde a direção, não abandona a promessa, porque a presença de Deus sustenta o que a força humana não consegue sustentar, tá? E quando recebe a bênção, irmãos, o que elas fazem? Elas não se afastam de Deus, porque a bênção, irmãos, não é uma prioridade na vida daqueles que têm um relacionamento com Deus. A bênção é uma consequência, tá certo? Vamos lá para o próximo tópico. Qual o objetivo do concerto? Irmã Adriana, lê para nós o ponto 2. Aí, irmã Matico, lê para nós Gênesis, capítulo de número 12, versículo do 1 ao 3. Deixa eu ver aqui. Presbítero Lucimar, lê para nós Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Irmã Meire, Gênesis capítulo 2, versículo 2. Aliás, Gênesis capítulo 12, versículo de número 2. Ok? Pode ler, irmã. O propósito único e supremo era trazer salvação, não apenas a uma nação, Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra, por intermediário de Abraão. O concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era e é para todas as nações. Vemos que esse concerto foi executado com êxito por meio de Jesus Cristo e seus discípulos, que, depois da sua ressurreição e ascensão ao céu, transmitiram o evangelho por todo o mundo. Então vamos lá, Gênesis 12, do 1 ao 3, vai lá. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, na primeira aula, tá? Nós vimos aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1 ao 3, que Deus fez 7 promessas a Abraão, tá? Então, eu tinha focado nas 3 primeiras promessas naquela oportunidade. Hoje eu vou falar sobre a 7ª promessa, tá? Que é aí a bênção universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, que está no versículo de número 3, tá? Então essa promessa, irmãos, aponta para o nosso Salvador. Tá certo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, essa promessa ultrapassa Abraão. Ela ultrapassa Israel, tá? E aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então o concerto com os patriarcas não tinha aí apenas um objetivo material, tá? Não era apenas terra, prosperidade e descendência. Deus estava aí estabelecendo um plano de redenção. Tá bom? Vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Isto. Gálatas 3,16 aqui. Irmãos, olha aí o que o nosso presbítero leu, tá? Agora, trazendo, irmãos, para esse estudo aí, o que o versículo está dizendo? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e sua posteridade. O que significa posteridade? Aquilo que vem depois. Dá para compreender o que o versículo está dizendo, mas ele não está tão claro assim, ele não clareia tão assim a nossa mente. Presbítero, coloca agora na versão NVT. Nem sempre o versículo ele vai ser esclarecedor. Consultando outras versões, por exemplo, como a NVT, que eu sempre costumo consultar, Israel. E através de Israel, veria aí o Messias, que é Cristo. Vai lá, Gênesis 12, 2. Quem eu chamei? 12, 2. Tem aí, Matico? Capítulo 12, versículo de número 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha aí, irmãos, o final do versículo, e tu será uma bênção, tá? Deus nunca abençoa alguém, irmãos, para si mesmo, tá bom? Deus abençoa pessoas para que outras vidas sejam alcançadas através delas, tá bom? Então, muitas pessoas, irmãos, querem apenas receber bênçãos, prosperar, conquistar, mas Deus nunca chamou Abraão só para receber, tá? Deus chamou Abraão para se tornar um canal de bênção, tá bom, irmãos? Então, o propósito de Deus nunca termina em nós, tá? Ele quer alcançar outras vidas através de nós, tá certo? Vamos para o próximo ponto. Irmãos, como a hora já está avançada, vamos pular o ponto 3. Vamos já para o terceiro tópico, o pacto perpétuo da circuncisão. O presbítero Lucimar, lê para nós: todo macho será circuncidado. Pode ler. Todo macho será circuncidado. Na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele incluiu o pacto da circuncisão. E Deus lhe disse que aquele que seria um sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Irmãos, o concerto de Deus com Abraão apontava aí para algo ainda maior, tá? Então, hoje, através de Jesus Cristo, nós também temos aí
uma aliança com Deus. Lucas capítulo 22, versículo de número 20, está escrito: semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, o sangue de Jesus, irmãos, estabeleceu uma nova aliança, tá? Assim como Deus fez um pacto com Abraão, hoje também temos um pacto com Deus através de Cristo, tá? Então, o Senhor também tem um pacto conosco através de Jesus Cristo. E a maior promessa, irmãos, e bênção para nós, não é material, tá? É a salvação da nossa alma, tá certo? Então, Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, muitas pessoas, irmãos, colocam como prioridade bens materiais, prosperidade, conquista terrena, tá? Mas nada é maior do que a salvação, tá? Porque tudo nesta vida, irmãos, passa, mas a alma, irmãos, ela é eterna, tá bom? Então, o conserto em Cristo não oferece apenas bênçãos terrenas, ela oferece vida eterna, tá certo? Então, irmãos, muitas vezes a situação nos diz: não há esperança, tá? Mas todo aquele que está em Cristo Jesus, sabem que nossa maior esperança está na eternidade, que é Cristo Jesus. A morte, irmãos, não é um ponto final na vida daqueles que creem. A morte não é, irmãos, um ponto final na vida dos salvos, aqui na terra, tá? Ela é só uma vírgula. Porque quando o nosso corpo mortal morrer, nós continuaremos, adoramos ao nosso Senhor lá na eternidade, tá? Então, Mateus 24, versículo 13, nos diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, tá, irmãos? Então, nós vivemos dias difíceis, trabalhosos, tá? Dias espiritualmente perigosos, mas quem permanece firme em Cristo Jesus não abandona a fé, não negocia a verdade, não desiste da caminhada, tá certo, irmãos? Mas persevera até o fim, crendo no grande dia aí do arrebatamento, tá certo? Vamos aí para o próximo ponto, irmãos. Eita. Qual que você leu, presbítero? Todo macho é circuncidado, né? Agora é o 2. Quando deveria ser feita a circuncisão? Tá bom. Vamos lá, lê para nós aí, presbítero. Então, quando deveria ser feita a circuncisão? O bebê de sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascimento. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialistas e com o uso de anestesias. Irmão, só que eu acabei explanando no ponto que todo macho é circuncidado, que o presbítero leu, eu acabei explanando o conserto e as promessas, tá, irmãos? Me perdoem, tá certo? Então vamos lá, quando deveria ser feita a circuncisão. Então Deus, irmãos, não apenas estabeleceu a circuncisão como sinal da aliança, tá? Ele também determinou aí quando ela deveria ser feita. Então, Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 12, tá? Está escrito assim: o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente, tá? Então a circuncisão, irmãos, deveria ser feita no 8º dia do nascimento, tá bom? Isso mostra que o conserto não era tratado de qualquer maneira, tá? Deus estabeleceu aí princípios e direção para o seu povo. Então a obediência, irmãos, sempre foi aí uma marca
daqueles que vivem em aliança com Deus, tá? Abraão não apenas ouviu a ordem, ele obedeceu, tá? Gênesis capítulo 17 e versículo 23 está escrito: então tomou Abraão seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e todos comprado por seu dinheiro, todo macho entre homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Então Abraão, ele não adiou, ele não questionou, e não tentou adaptar aí a ordem de Deus à sua vontade. Ele obedeceu, tá, irmãos? Então muitas pessoas, irmãos, eles querem as promessas, querem as bênçãos, querem o cumprimento daquilo que Deus falou, mas não querem viver em obediência, tá? Na Bíblia, irmão, aliança e obediência caminham juntas, tá certo? Vamos aí para o terceiro ponto. Irmã Meire, lê para nós o terceiro ponto, só um minuto. Aí, irmã Kelly, Deuteronômios 10, versículo 16. Jeremias capítulo 4, a irmã Andrea, Jeremias capítulo 4, versículo 4. Presbítero Lucimar, Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Irmã Regiane, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vai lá, pode ler. A circuncisão do coração. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando este tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado quando já estava com 99 anos de idade. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Mas como é realizada a circuncisão do coração? Ela é realizada quando a pessoa ama ao Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Olha aí, irmãos, então no Antigo Testamento, a circuncisão, irmãos, era uma marca física no corpo, tá? Mas Deus sempre quis algo além de um sinal exterior, tá bom? Deus queria transformação interior. Vai lá, Deuteronômios 10, 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endurecei a vossa cerviz. Olha aí, irmãos. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que o versículo está dizendo, irmãos? Portanto, submetam-se a ele de coração e deixem de ser teimosos, tá, irmãos? É isso que o versículo está dizendo. Então, mesmo no Antigo Testamento, irmãos, Deus já mostrava que o mais importante não era apenas a marca no corpo, mas a condição do coração, tá? Então, uma pessoa, irmãos, poderia aí carregar a marca física da aliança, fazer parte do povo de Israel, participar aí externamente da religião e ainda assim aí ter um coração distante de Deus. Por isso que Deus fala sobre quebrantamento, transformação e mudança interior. Vai lá, Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor, removei o prepúcio do vosso coração, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que minha indignação não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Olha aí, irmãos, circuncidai-vos para o Senhor e tirai o prepúcio do vosso coração, tá?
O que o versículo está dizendo, irmãos? Removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. É isso que o versículo está dizendo, tá? Então a verdadeira circuncisão, irmãos, não era apenas física, tá? Era espiritual. Tá bom, irmãos? Então na nova aliança, Deus continua olhando para o coração. Vai lá, Romanos 2, 28 e 29. Agora sim a nova VT. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo e circuncisão verdadeira, e é do coração, feita pelo Espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Olha aí, irmãos, na versão NVT, a qual o nosso presbítero Lucimar leu, o versículo se autoexplica, tá bom? Fica fácil de nós compreendermos, tá bom, irmãos? Então, o apóstolo Paulo mostra que a verdadeira transformação, irmãos, acontece dentro do homem, tá certo? Agora, presta atenção nisso aqui, irmãos. Todos os versículos que nós lemos nesse tópico a qual eu estou ministrando para os irmãos, repetidas vezes, cita a palavra coração, tá? Coração aqui, irmãos, é o nosso intelecto, os nossos desejos e as nossas vontades, tá? Então Deus não procura, irmãos, por aparência religiosa, tá? Deus procura homens e mulheres com o intelecto, desejo e vontade transformado pelo Espírito Santo, tá bom? Vidas quebrantadas, pessoas sinceras diante deles, tá? Então hoje, irmãos, existem pessoas que têm aparência de crente, linguagem de crente, aparência religiosa, mas nunca tiveram transformação verdadeira no seu intelecto, nos seus desejos e nas suas vontades, tá? A circuncisão, irmãos, do coração fala sobre arrependimento, santificação, renúncia e nova vida em Cristo. Vai lá, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alegre está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Olha, irmãos, então a verdadeira marca de alguém que pertence a Deus não está apenas na aparência externa, tá? Mas na transformação interior produzida pelo Espírito Santo. Então, irmãos, quem tem o intelecto, as vontades e os desejos transformados, vive diferente, fala diferente, age diferente e pensa diferente, tá? Porque o Espírito Santo, irmãos, produz mudança verdadeira, tá? Então o concerto com Abraão, irmãos, possui aí uma marca física, tá? Mas a nova aliança em Cristo produz uma marca espiritual. A circuncisão do coração, irmãos, tá? E a circuncisão do coração e aqueles que pertencem aí verdadeiramente a Deus, carregam dentro de si as marcas de uma vida transformadas pelo Espírito Santo. Tá certo, irmãos? Irmãos, o meu tempo já esgotou, tá? Novamente eu quero esclarecer aqui, irmãos, que quando eu pedi no ponto 3, o pacto perpétuo da circuncisão, eu pedi para o presbítero Lucimar ler, todo macho será circuncidado, e eu acabei explanando no ponto 2, o concerto e as promessas. Por que eu estou esclarecendo, irmão? Porque saiu fora daquilo que a revista está dizendo. Tá, irmãos? Eu convido o nosso presbítero Maurício para estar fazendo aí o fechamento desta aula.
E assim eu quero agradecer aí esta rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Foi uma lição muito boa nesta noite. E nós podemos ver que as promessas de Deus, ela não falha, né? E nós temos que crer, nós temos que acreditar, nós temos que realmente buscar e saber esperar. No momento certo, Deus vai estar nos abençoando. Vamos estar agora